A seguir, IIGD Irajá. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo de número 2. Livro de Ezequiel, capítulo de número 2. O título diz: A vocação de Ezequiel, visão do rolo de um livro. Amém, Jesus? Lê comigo os 2 primeiros versículos. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Amém, Jesus? Ezequiel estava desolado. O povo de Israel estava afastado de Deus. Você tem a ideia disso perfeita quando você chega lá no capítulo 37 e você vê o vale dos ossos secos. Aquele vale que Deus mostrou para Ezequiel, nós não vamos chegar lá agora. Era exatamente o povo de Israel, o povo de Deus, mas que estava afastado dele. Uns servindo a Baal, outros servindo a outros deuses. Enfim, o povo estava vivendo como queria e não como Deus havia ordenado para eles. E o Ezequiel ficou muito desolado. Então Ezequiel estava literalmente, espiritualmente caído. Irmãos, às vezes as pessoas ficam prestando tanta atenção nas coisas dos outros, nos problemas que os outros apresentam, nas suas próprias lutas. As pessoas se enchem tanto de coisas e problemas que elas não conseguem se manter em paz para servir a Deus. Nós não podemos contaminar o nosso interior com coisa alguma. Nós temos de saber cuidar do nosso interior, do nosso espírito, do nosso ser. Esse é um trabalho, é um dever que o Espírito Santo dá a cada um de nós. Quando você chega na carta aos Tessalonicenses, o Espírito Santo fala que nós devemos nos manter conservados no espírito, na alma e no corpo. Há pessoas que parecem verdadeiras esponjas. Sabe o que é uma esponja? Coloca uma esponja dentro de uma bacia de água suja. Joga uma esponja lá dentro. Pega uma esponja novinha, deixa ela cair dentro de um balde de água suja. Você está limpando o chão e botou uma esponja na pontinha de uma bancada, de alguma coisa, esbarrou ali, ela caiu lá dentro. Aquele balde estava cheio de água suja. O que vai acontecer com aquela esponja? Vai ficar encharcada de água suja. Ela não vai ficar só suja, ela vai ficar encharcada de água suja. Se você espremer, vai sair o quê? Água suja. Vai sair o quê? Sujeira. Pois é. Assim estão muitas pessoas dentro das igrejas, escorregando e caindo nas sujeiras dos outros. E eu não estou falando do pecadão da sujeira. Eu estou falando, irmãos, pessoas que se entristecem e se aborrecem por qualquer coisa. Tem gente que, se você não fizer todas as vontades dela, ela, tem que fazer todas as vontades. Sabe o que é isso? Criancice. Pessoas que são de Jesus, irmãos, crescem e amadurecem. O apóstolo Paulo, o Espírito Santo usa demais o apóstolo Paulo, não é? Fantástico demais. Paulo disse: eu não vou nem pedir para você movimentar sua Bíblia agora, não tem necessidade. A maioria conhece, e quem não conhece, depois eu digo onde está para não correr o risco. Tem gente que não pode falar que já vai movimentar a Bíblia toda, depois não aprende nada. É igual a pessoa que fica anotando tudo. Ela anota tanto que, na verdade, ela não presta atenção no que está anotando. Mas enfim, o bom é escrever a palavra no coração, tá? Guarda no seu coração. Paulo disse o seguinte: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu falava como menino. Logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Enquanto o cristão não abrir o coração, irmãos, e deixar a palavra de Deus lavá-lo,
e colocar literalmente dentro de si, tá? Que tem de praticar o que está ouvindo, vai continuar errando. E errando, vai continuar sofrendo. Ou vai continuar com as brechas abertas para o diabo. Tem gente que sofre, irmão, porque o diabo encontra espaço demais na boca. Tem gente que não tira tempo para refletir, para pedir ao Espírito Santo: Senhor, me mostra onde eu estou errando. E saber e sentir que quando Deus está falando, é para levar a sério. Não se brinca com coisas espirituais. Tem gente que entra ano, sai ano, pode ouvir 100 pregações, e no final das 100 pregações, não tem um contexto. Não consegue entender e dizer: Deus já falou isso várias vezes comigo. Porque quando uma pessoa é sincera, o que Deus faz? Ele vai, se ela está errando e ela é sincera, ela vai pedir a Deus para acertar. E Ele vai começar a mostrar onde ela está errando. Tem gente que pensa, é interessante, irmãos, que Deus vai pegar a pessoa e vai botá-la dentro de uma forma e vai dizer assim: vem cá, agora é assim. Tem gente que pensa que Deus vai engessá-la e dizer: vamos lá, robozinho, vai para onde eu estou. Não, irmãos. É através do nosso coração. Deus nos dá total liberdade. A palavra vem e fala com cada um de nós. A forma como cada um recebe para praticar é que vai fazer a diferença. Então há pessoas que entra ano, sai ano, está sempre angustiada, amargurada, ou revoltada, ou criando encrenca com tudo. Porque a pessoa não aprende a servir a Deus, irmãos. Eu não canso de dizer que servir a Deus não é trabalho, irmãos, é privilégio, é honra. Tem gente que tem uma vaidade, meu irmão. Eu trabalho com fulano de tal, eu trabalho no lugar X. Tem gente que tem uma pompa para dizer: sou funcionário da empresa tal. Tem gente que se envaidece tanto com as porcarias dessa terra, mas não se alegra de ser discípulo de Cristo, de ser servo do Deus Altíssimo. O apóstolo Paulo, numa humildade, numa simplicidade, quando ele escreveu a Timóteo, ele disse, escrevendo aquela epístola de Timóteo, que ele se sentia honrado, porque ele foi perseguidor da igreja de Cristo, e Jesus o colocou no seu ministério. Quer dizer, eu que fui perseguidor, Jesus me separou e me colocou no seu ministério. É interessante, irmãos, as pessoas andam pelas igrejas pensando que fazem favor a Deus em oferecer um culto, em entregar um dízimo. É triste, irmãos. Pessoas acham que estão fazendo um favor para Deus. O Ezequiel absorveu tantos problemas do povo de Deus, que ele ficou desolado e caído e prostrado. Não, meu irmão. Se uma família inteira está no meio da sujeira, aquele que é de Jesus, ele tem de estar de pé na pureza, meu irmão, para ser a luz daquela família. Ele não tem que ficar se arrastando e chorando e lamentando. Ele tem que se posicionar. Começa com um. A palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Tem de começar com um. Tem de começar com um. Mais à frente, lá no capítulo 22, não vá lá agora, o Senhor Deus diz: eu procurei um homem que estivesse perante mim por essa terra, mas eu não achei ninguém. Eu não achei ninguém. A ninguém eu achei. Chegou um momento que Deus disse: vou acabar com tudo. Não querem me ouvir, eles não querem Deus. Aí Deus olhou e viu que o desanimadinho poderia se levantar. E Deus foi até ele. Quem era o desanimadinho? O Ezequiel. Você vê que ele diz aqui, ó. E disse-me, o versículo 1, e disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te em pé e falarei contigo. Por que que Deus não falou com ele mesmo ele caído?
Quando o cristão está espiritualmente caído, o espírito caído, ele não consegue ouvir a Deus. Ele escuta, mas não escuta. Ele escuta, mas ele não entende. Por quê? Porque ele está lá, né? A esponja está lotada. Eu. Para, meu irmão. Se a família está em destruição, alguém tem que se levantar para lutar por ela. Se a empresa está caindo, alguém tem que se posicionar diante de Deus e orar para Deus, o Espírito de Deus, levantar essa empresa. Deus quer pelo menos um. Aí Deus olhou, tá bom, vamos lá. Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Quando é que a pessoa está espiritualmente em pé? Quando ela verdadeiramente obedece a palavra de Deus. Quando ela anda com Deus. Quando é uma pessoa de oração, que mantém uma comunhão diária com Deus. Quando é uma pessoa verdadeiramente dedicada a Deus. Põe-te em pé, fica de pé. Ou seja, sai desse estado de desolação. As pessoas absorvem tantos problemas, irmãos, que lamentavelmente pessoas dentro de excelentes igrejas deixam Satanás minar o seu coração com setas de sentimentos de angústia, de depressão, com pensamentos de morte. Por uma pessoa que é de Jesus, irmãos, acabar com a própria vida, não venha me dizer que ela estava cheia do Espírito Santo. E eu não estou aqui para criticar essas pessoas. Eu estou aqui para alertar a igreja. O diabo não está brincando. O diabo não está brincando. Satanás domina o mundo. Se ele puder, ele domina o cristão. Para de ser um cristão esponja. Para de ficar absorvendo problemas que estão à sua volta. Apanhe esses problemas e leve-os ao altar de Deus na oração. A oração é para isso. Oração é exatamente para você entregar a Deus o que você não consegue carregar. Pega o teu fardo e leva para Ele. O que não pode, irmãos, é ficar se enchendo das coisas e depois se arrastando pela vida. Tem gente que não consegue enxergar isso, mas espiritualmente está se arrastando. A pessoa está de terno, está no seu trabalho, está lá numa amargura na alma, vontade de morrer, desespero, pensando no problema isso, no problema daqui, no problema da acolá, no problema do filho, no problema da esposa, e fica. Não, meu irmão. Problemas são levados a Deus em oração. Do contrário, fica tão cheio, que fica pesado. E aí se arrasta. Aí é aquilo, né? Que vida, que tristeza. E pessoal, o diabo existe. Se ele puder aumentar o fardo, ele vai aumentar. Se ele puder literalmente massacrar, ele vai massacrar. Aprenda a colocar problemas no altar de Deus. Ore. Moisés, ser humano, não vamos falar de Jesus, o maior líder que esse mundo viu, que esteve aqui em carne, mas vamos falar de Moisés, um homem, um ser humano como você, como eu. E como é que Deus escolhe um ser humano para carregar cerca de 3 milhões de pessoas e numa trajetória de um deserto? Vamos lá. E aí? A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Aquele povo perturbou tanto que Moisés perdeu as estribeiras, foi fazer uma oração louca. No auge do desespero, Moisés desesperado, ele vai orar: Deus, se tu não vais conosco, me mata. Ainda bem que Deus não leva a oração de bobeira em conta. E senão ele caía duro naquela hora ali. Irmãos, o diabo existe.
O diabo existe. E ele tem uma forma tão sutil de tentar agir na vida dos cristãos que muitos não atentam. Tem gente que abre a boca e berga e está blindado. Sou blindado. Se você recebeu o batismo no Espírito Santo e se enche do Espírito Santo, você é selado. Mas ninguém tem mente blindada não, meu irmão. Se não vestir o capacete, se não encaixar na cabeça, nos pensamentos, o capacete da salvação, vai passar pela vida se arrastando. Porque problemas todo mundo tem. Se perguntar ao maior pregador da face da terra, o senhor tem algum problema? Se ele disser nenhum, você vai dizer o quê? Às vezes as pessoas me perguntam, a senhora tem problemas? A senhora não passa lutas não? Todo dia a senhora está na igreja, então constantemente só vejo a senhora fazendo culto, eu vejo a senhora aqui, tá ali, tá. Quando me perguntam, normalmente eu digo não. A pessoa regala o olho. Claro que eu tenho problemas. Só que eu não os guardo dentro de mim, nem carrego o fardo comigo. Eu pego os problemas, eu vou a Deus em oração. Normalmente eu dobro os meus joelhos e eu começo a conversar com Deus. Depois eu vou me lembrar da palavra de Deus que já está guardadinha. E eu digo, Senhor, saiu da tua boca, o Senhor prometeu isso aqui. Pois eu vim aqui agora para tomar posse disso. Se eu disser para você que eu saio dali carregando aquele problema, eu vou dizer para você, então eu sou hipócrita. Então a minha oração não vale nada. Eu deixo o meu problema nas mãos de quem pode cuidar. Sabe por quê, irmãos? Cada dia apresenta os seus problemas. E alguns, se você carregar com você, eles vão durar anos a fio. Você está pensando que se ganha uma família da noite para o dia para Jesus? Você está pensando que nenhum se desvia? O apóstolo Paulo pregou para um povo, ele fundou uma igreja na Galácia. Um povo chamado povo Gálata, da Galácia. Paulo chegou lá e pregou o evangelho. Este evangelho que nós temos. Paulo pregou salvação, cura, libertação. Pessoas foram salvas, aceitaram Jesus. Pessoas foram libertas. Como acontece? Continua acontecendo. Pessoa era alcoólatra, largou o alcoolismo, não tem vontade nenhuma de se embriagar. Se enche do Espírito Santo, tem alegria. Tem paz no coração, vivia tomando aquele monte de remédios, sabe? Entendeu a palavra, iluminou o coração, foi orando, foi participando dos cultos e foi vencendo, as doenças foram embora e foram saindo, o espírito de enfermidade bateu em retirada, correu desesperado, foi embora, acabou. Agora, se essa mesma pessoa, ela não ficar firminha na palavra que recebeu, e se deixar contaminar por outras doutrinas, meu irmão, o diabo não é burro, ele quer voltar para aquele corpo. Quantas pessoas depois de libertas ficam escutando outros evangélicos? O diabo não é burro, ele joga um sintoma numa pessoa que foi curada e ela diz assim, a doença voltou. Voltou coisa nenhuma, meu irmão. Voltou coisa nenhuma. Só vai voltar se o diabo conseguir essa pessoa caída espiritualmente. Se ela estiver caída. Mas aí o povo que o apóstolo Paulo deixou naquela cidade, começou a dar ouvidos a outras doutrinas. Olha, irmãos, a contaminação, a internet está uma contaminação desgraçada, infeliz. Tem gente ouvindo 50 mensagens por semana. Depois não sabe discernir o que é luz e o que é trevas. O que é pão da vida e o que é migalha do inferno. A pessoa tem que acordar, meu irmão. Você tem que decidir onde é a tua casa espiritual, qual é a comida que você come. A comida, eu digo que a comida da minha casa eu como de olho fechado, porque eu sei quem faz. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Uma vez revelada no Espírito, não deixa dúvida.
A pessoa que aceita Jesus e Jesus entra no coração, ela tem certeza absoluta de que ela é salva. Ninguém tira isso. Quando a pessoa começa a ouvir, e ouve daqui, ouve dali, ouve dacolá, se contamina, meu irmão. O que acontece? Daqui a pouco, meu Deus, estou com tanto problema, será que eu estou salvo? Ai, Jesus, será que eu vou para o céu? Ai, Senhor, será que o Senhor me escuta? Como se Deus fosse surdo. Irmãos, a igreja tem que acordar. A igreja tem que acordar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.